o palco é vosso. Muito obrigada. Antes de mais, queremos agradecer o convite que nos foi endereçado, dando um cumprimento especial aos colegas Manuel Santana e Isilda pelo convite, por terem tido também a iniciativa de trazer este projeto tão interessante para a nossa universidade, permitindo aqui também um momento para lhe darmos o nosso ponto de vista. Nós vamos fazer esta apresentação dividida entre mim e o colega Hugo, e ele vai começar, depois entrarei eu e faremos aqui um momento depois final de conclusão em conjunto. Vou deixar então. Bom dia a todos, mais uma vez também aproveito para agradecer o convite. Vou tentar-vos então fazer aqui uma perspectiva mais clínica, em animais de companhia, de medicina baseada em evidência. A medicina baseada em evidência consiste, de modo geral, não vamos entrar aqui em muitas teorias, porque provavelmente até já foi explicado, mas na integração da evidência científica com a nossa experiência clínica e agora mais recentemente com as expectativas do doente, neste caso, no nosso caso, do tutor. Esta evidência científica pode vir das ciências básicas, mas principalmente, idealmente, deve vir das ciências clínicas baseadas no doente. A nossa experiência clínica tem a ver com as nossas competências clínicas e com a experiência passada. É sabido na medicina humana e na veterinária provavelmente será igual, que a nossa experiência e as nossas competências vão aumentando gradualmente até perto dos 45, 50 anos de idade, e depois a partir daí as nossas competências têm tendência a declinar um pouco, mas pronto, mas basicamente é isso que temos que compensar com a aquisição contínua de conhecimentos. Isto tudo tem que ser visto de acordo com a individualidade do doente, conforme vamos ver mais à frente. Os valores do doente, neste caso do tutor, têm a ver com expectativas, o que é que eles esperam, se valorizam mais a qualidade de vida, tempo de vida, com preocupações do tutor. E no nosso caso, muitas vezes, embora isto na medicina humana não seja totalmente um problema, mas no nosso caso também temos que adequar às capacidades financeiras do tutor. Como é que isto começa? A medicina baseada em evidência, teoricamente, o ano-chave é 1992, mas isto não acontece de um dia para o outro. Portanto, há uma série de trabalhos desde os anos 60 que começam a desenvolver a medicina baseada em evidência. Mas o termo realmente foi cunhado em 92 no Canadá, o primeiro artigo publicado no JAMA. E basicamente como é que isto começa? Isto começa quando os epidemiologistas começam a sair dos seus gabinetes e começam a entrar nas enfermarias. Não é? Portanto, o David Sacker é considerado o pai da medicina baseada em evidência. Ele introduz o conceito do critical appraisal, ou seja, a literatura e a metodologia científica tem que ser, um método experimental e científico, tem que ser examinada, ou seja, nem todos os artigos, até esta altura, era um conceito relativamente novo, e tem o seu auge com a colaboração de Cochrane, que é uma colaboração inglesa, em que se fazem um agrupamento um conjunto de revisões sistemáticas publicadas online. Isto aqui é o primeiro artigo que foi publicado. Há um artigo muito interessante e há uma série de entrevistas publicadas com os pais da medicina baseada em evidência, e em que um dos médicos claramente tem um momento em que ele claramente tem uma percepção de quando isto começa, que é: eu estava numa universidade como esta e está a haver uma apresentação sobre psicanálise. A psicanálise é uma área da psiquiatria que tem pouco de evidência. E basicamente há um médico que se levanta da plateia, depois de ver uma apresentação sobre psicanálise de uma universidade muito importante, já não lembro qual era, mas era da Ivy League, e questiona o comunicador a perguntar como é que ele tem provas daquilo que ele diz. E basicamente o médico diz assim: eu não preciso de provas, isto é assim, isto sempre foi assim, e isto é assumido que é assim. E este médico é epidemiologista e começa a pensar como é que uma coisa destas pode ser, como é que isto não pode ser questionado. E começa aí um momento de viagem para ele, que é considerado um dos pais da medicina. Basicamente, até aqui, o que é que nós tínhamos? Os médicos eram considerados peritos. Nós ainda conhecemos alguns médicos ditos da velha da guarda, que basicamente aquilo que eles diziam não se põe em questão. Portanto, o médico em perito passa para o médico cientista. A arte da medicina, as pessoas fazerem as coisas à sua maneira, sempre fiz esta minha maneira, e é um cirurgião conceituado, ou um médico conceituado de Coimbra, que ouvimos muito estas coisas, isso deixa de fazer sentido e a medicina passa a ser baseada na evidência.
E a evidence-based substitui a evidência pela experiência e pela fisiologia, como vamos ver agora à frente. Pronto, o que é que isto permitiu? Isto permitiu uma democratização da medicina, ou seja, era impensável um interno, um residente, questionar um diretor de serviço, um professor regente de uma cadeira há muitos anos. Basicamente, o que o professor ou o que o diretor dizia era aceito que era verdadeiro. A partir daqui, os residentes puderam começar a questionar os seus diretores. A evidência deveria ter origem em publicações atualizadas e valorizadas numa hierarquia, a pirâmide de evidência que já foi falada, vamos aqui falar. Isto aqui é um conceito muito importante. Eu não consigo encontrar a tradução, mas basicamente a independência do mechanistic reasoning. O que é que isto quer dizer? O mechanistic reasoning é uma coisa muito importante, não deve ser excluído, mas basicamente usa a fisiologia e a biologia para prever um resultado. Temos aqui um exemplo muito óbvio, que é esse. Nós sabemos que o uso prolongado de anti-inflamatórios está associado a úlceras gastrointestinais. Sabemos que os inibidores das bombas de próton diminuem a acidez do estômago e são tratados nas úlceras gástricas. Portanto, teoricamente, faz sentido que animais que vão ser tratados com anti-inflamatórios durante períodos extensos de tempo, façam preventivamente, ao mesmo tempo e desde o início, inibidores da bomba de próton. Portanto, isto faz sentido. Isto é fácil de explicar a um aluno e, à partida, faz sentido. Mas o que acontece é que isto não é verdade. Estudos vieram confirmar, e estão até nas guidelines agora do uso de inibidores de próton em veterinária, que, na prática, aquilo que parecia ser uma boa ideia tem um efeito exatamente oposto àquilo que a gente pretendia. Porquê? Pensa-se, provavelmente o uso de inibidores da bomba de próton provoca desbioses gastrointestinais e essas desbioses podem, inclusive, contribuir para o aumento das úlceras gastrointestinais. Portanto, embora o mechanistic reasoning é importante, muitas vezes é uma falácia e pode ser uma fonte de erro. Foi chamado de efeito de máscara. Porquê? Porque há uma série de variáveis no animal biológico, na fisiologia, que nós não conseguimos controlar e prever todas ao mesmo tempo. O mechanistic reasoning está na base, na época medieval, do uso de sanguessugas. Qual era a teoria? Basicamente, as doenças eram consideradas por maus humores, por o sangue mau, e, portanto, se usássemos sanguessugas, estávamos a tirar o sangue mau, teoricamente estávamos a ajudar o doente. Isto agora, a nós, parece-nos um bocadinho idiota neste momento, mas era basicamente a teoria, o mechanistic reasoning que se acreditava na altura. Todos sabemos que isto não tem grande importância. No entanto, o mechanistic reasoning é muito importante, aquilo que falaram há pouco, que é na formulação de hipóteses. Ou seja, nós até podemos conceber que nós achamos que faz de certo sentido que os inibidores da bomba de próton podem prevenir as úlceras gástricas por isto e por aquilo, então vamos fazer uma hipótese e vamos ter que a provar cientificamente. E a medicina está cheia de mechanistic reasonings que fazem sentido e que na prática, quando se vai a ver, as coisas não são tão verdadeiras assim. E porquê falar de medicina baseada em evidência? Temos aqui uma citação de Aristóteles, que a procura da verdade é difícil e é fácil, já que ninguém poderá desvendá-la por completo ou ignorá-la inteiramente. Contudo, todo um de nós poderá acrescentar um pouco do nosso conhecimento sobre a natureza e disso uma certa grandeza emergirá. Continuando. Passando à parte prática, tudo isto é muito bonito, estamos aqui a falar de medicina baseada em evidência, como é que nós, clínicos, podemos praticar a medicina baseada em evidência no nosso dia-a-dia? Isto é a parte mais importante do que eu vou falar hoje, que é, eu já li muitas coisas sobre medicina baseada em evidência, mas até parecer isto na prática, que é, a medicina baseada em evidência tem que começar sempre com uma pergunta. Uma pergunta no dia-a-dia, uma pergunta numa ronda, uma pergunta numa aula. Não há medicina baseada em evidência na prática clínica, na prática, sem uma pergunta. Okay? Isto é a primeira fase. A segunda fase é procurar informação. E a terceira fase, que é a fase que nós estamos mais habituados, que é avaliar essa informação sobre a tal metodologia. Depois de tudo isto, mais recentemente, temos que ainda integrar isto com as expectativas do dono, ou do tutor, ou do doente, no caso da medicina humana, e ainda integrar isto com a biologia do animal. O que na veterinária levanta-nos a questão, que é, nós ainda temos um nível de medicina baseada em evidência, que é, quando começamos a passar evidências de espécies para espécies, nós temos coisas que sabemos que é verdadeira no cão e que assumimos que sejam verdadeiras no gato, quando não temos estudos na espécie do gato. Mas pronto, isto são outras lutas que não temos tempo para falar aqui. Colocar uma questão. É impossível, e estou aqui muitas pessoas que saberão isso melhor que eu, é impossível na veterinária ou em qualquer área ensinarmos tudo aos nossos alunos. E, portanto, daí o problem-based learning, o ensino baseado em problemas. Nós temos que transformar a necessidade de informação em uma pergunta. Há vários tipos de perguntas. Há as perguntas de background, que são aquelas que normalmente os alunos mais básicos perguntam, o que é anemia hemolítica, o que é um linfoma, o que é que o provoca.
E temos aquelas perguntas de foreground, são as perguntas que nós clínicos com mais experiência, que nos surgem no dia-a-dia, que teoricamente são as mais importantes, embora todas são importantes, que são informações específicas em relação ao doente ou ao animal que nós temos à nossa frente. Não querendo entrar, isto usa o método PICO, isto também que usamos muitas vezes também nas revisões sistemáticas, o PICO da população, intervenção, comparação e outcome. Um exemplo prático. Mais uma vez falando da anemia hemolítica imunomediada em cães. Os nossos alunos, a primeira coisa que normalmente perguntam, os vossos alunos, que eu não sou professor, é o que é que causa a anemia hemolítica? Isto é o que preocupa os alunos, o que é, o que causa. Nós, como clínicos, o que é que que tipo de perguntas é que nos podem aparecer? São chamadas perguntas de foreground, que é, em cães com anemia hemolítica, que é a nossa população, a intervenção, que é a utilização da aspirina e a comparação, comparado com o clopidogrel, será que isto diminui a taxa de mortalidade, sabendo nós que uma das principais causas de mortalidade da anemia hemolítica é o tromboembolismo? Isto é o tipo de perguntas que nos surge no dia-a-dia e que nós temos que ir procurar evidência para esta resposta. Ou seja, como é que nós vamos responder a esta pergunta usando a medicina baseada em evidência? Pronto. E uma parte importante que é, há uma reação, que isto é importante, sobretudo para quem está a ensinar, que é, todos nós temos aquilo que nós chamamos de situações em relação ao conhecimento. A ressonância cognitiva, que é quando alguém está a ouvir falar alguma coisa num congresso, por exemplo, e nós sabemos o que ele está a falar e sabemos que aquilo é verdade. Ou seja, já ouvimos falar aquilo e conhecemos a informação. Faz-nos sentir bem, faz-nos sentir quando a gente vai a um congresso e sai de um congresso e diz, não, nós estamos atualizados, aquilo que ele falou, eu sei que o perito estava a falar. Temos uma coisa que é também muito importante e que não se deve esconder, e que muitas vezes nós tentamos esconder, que é a dissonância cognitiva. Nós sabemos que não sabemos, mas sabemos que aquilo é importante e sabemos que aquilo pode ser procurado. Ouvimos falar alguém de um tratamento, por exemplo, eu falei agora da anemia hemolítica, algum de vocês diz assim, eu sei que realmente o tromboembolismo é importante e que há ali uma questão entre usar ou não usar anticoagulantes, não sei a resposta, mas sei que aquilo é importante e sei onde é que aquilo está. Isto é muito importante porque é o que nos faz crescer no dia-a-dia clínico. Depois temos a mais complicada, que é a ignorância, que é quando não sabemos que não sabemos. Isto acontece muitas vezes em alunos que vão a congressos e o congresso, entre aspas, passa tudo ao lado. Porquê? Porque eles nem sabem que não sabem, nem sabem a importância que aquilo pode ter para o animal. Bom, a importância de colocar as questões tem a ver com a ressonância cognitiva, com o ensino e, sobretudo, nas faculdades agora aposto muito e bem que é na aprendizagem direcionada à resolução de problemas. O que é que nós fazemos, por exemplo, no nosso hospital? Nós temos vários estagiários, tivemos sempre um problema que é como é que nós passamos informação para os internos, como é que os ajudamos? Fizemos journal clubs, fizemos apresentações em slides. O que eu agora faço é uma coisa relativamente recente, não é ideia minha que eu copiei e li de medicina humana, receitamos perguntas aos alunos. Nós estamos numa ronda, surge uma pergunta como aquela da anemia hemolítica, eu ponho numa receita, faço o pico, e faço a pergunta, dou ao aluno e digo assim, tens uma semana para me responder esta pergunta. E vais-me responder à pergunta com medicina baseada em evidência, ou seja, vais procurar literatura e vais-me responder à pergunta a mim e aos teus alunos. E nós, normalmente, por dia, faço 2, 3, 4 perguntas. Porquê é que isto é importante? Ensino os alunos a fazer perguntas, a pensar em coisas que nunca pensariam de outra forma e ensino-os também a praticar a medicina baseada em evidência. Segunda etapa, obtenção de evidência. A informação médica tem aumentado exponencialmente, não preciso dizer isto, cada vez há mais artigos. Qual é a solução para nós não ficarmos obsoletos? É o problem-based learning, ou seja, nenhum de nós tem tempo, a não ser para ler um assunto muito específico, estar a ler todas as revistas, nem que seja na área da ortopedia, da oncologia, mesmo que seja da veterinária, que não há assim tanta literatura. O melhor médico deixou de ser o médico que sabe mais, isto é literal, ou seja, o melhor médico deixou de ser o médico que sabe mais para ser aquele médico que melhor consegue tratar a informação, o médico que consegue procurar e trazer essa informação. Não querendo alongar, eu trabalhei no Hospital Veterinário do Porto e eu lembro-me, literalmente na altura, na internet estava nos primeiros dias, e a quantidade de informação em CD-ROMs de congressos que quase nenhum hospital tinha, isto era uma vantagem competitiva muito grande daquele hospital. Pronto, agora a informação existe, levanta-se outro problema, é como é que nós vamos filtrar essa informação? Há dois tipos de informação que nós podemos fazer. Pode ser pré-avaliada, ou seja, alguém já fez esse trabalho por nós, e para os clínicos, é muito mais fácil, a professora Fugina vai falar a seguir, é mais rápida, não temos que ter formação em avaliar a literatura, por exemplo, as guidelines. Ou pode ser uma pergunta que ninguém se lembrou de responder, ou seja, não há resposta em guidelines, em livros, então é mais morosa, temos que ser nós usar a podmetodologia e eventualmente até fazermos uma semi, ou fazer mesmo, por exemplo, uma revisão sistemática ou até uma meta-análise. Como é óbvio, isto demora tempo e para o clínico do dia-a-dia não há possibilidade, não é fácil de o fazer.
Os puristas da medicina baseada em ciência dizem uma coisa que choca. A primeira vez que eu li isto é queimem os livros. Os livros de texto, para um purista da medicina baseada em evidência, não serve para nada. Tem interesse, é verdade, para as faculdades, para um aluno tem a informação estruturada, mas do ponto de vista da informação, e há aqui vários peritos de várias áreas, portanto, nós sabemos que um livro não está atualizado. As últimas novidades para um perito não vamos encontrá-las num livro de texto. E, basicamente, na medicina baseada em evidência, é literal queimar os livros de texto. Não devemos ser tão intransigentes, mas realmente os livros de texto não são a solução para a procura da informação. Quais são as alternativas que temos então aos livros de texto tradicionais? Temos os livros online permanentemente atualizados. Há muito pouco no veterinário. Ou seja, são livros em que mensalmente, anualmente, sempre que sai um artigo, há um perito daquela área que vai lá e atualiza o capítulo. Ou seja, o livro não existe sempre num formato definitivo, ele é atualizado permanentemente. E depois temos as bases de dados, com sumários, com resumos pré-avaliados, com guidelines, com tópicos pré-avaliados, que vamos fazer agora falar a seguir. Isto é o exemplo mais típico, é a livraria Cochrane, que tem uma base de dados de revisões sistemáticas de tudo, consoante metodologia. Podemos encontrar bases de dados, sobretudo medicina humana, mas bases de dados todas de revisões sistemáticas, aquilo que possamos imaginar. E aqui falar da nova pirâmide baseada em evidência. Esta pirâmide ela não substitui a anterior. Porquê é que esta pirâmide surge? Surge por causa dos computadores e da internet. Nós antigamente, continuamos a ter a pirâmide anterior, temos ordenado os estudos pela ordem, entre aspas, de evidência, ou sem aspas, pela ordem de evidência. Esta nova pirâmide tem a ver com informação, ou seja, a pirâmide anterior, já aqui foi falada, ela cabe toda aqui na base, nos estudos. Mas nós, antes de chegar aos estudos, temos uma série de etapas que podemos procurar a nossa informação, sobretudo a partir do momento em que os computadores, os algoritmos e a internet nos ajudam a encontrar essa informação. No topo temos os sistemas. Na prática, isto ainda é uma utopia, ainda praticamente não existe, em veterinária não existe certeza. O que é um sistema? Nós estamos a escrever no processo clínico do animal, e eu escrever no animal anemia hemolítica, o programa reconhece que eu escrevi anemia hemolítica e aparece-me um pop-up logo a dizer com as guidelines da anemia hemolítica, eu escrevo aspirina e ele deve dar-me logo a dose de aspirina, efeitos secundários, estudos, e com algoritmos de inteligência artificial, em vez de nós irmos à procura da evidência, basicamente a evidência procura-nos a nós. Provavelmente é o futuro, mas ainda não, em veterinária não há de certeza e em humana está em fase experimental. Depois temos os sumários sintetizados, que são na prática aqueles livros eletrónicos atualizados permanentemente. O mais conhecido em humana é o up-to-date. Em veterinária, alguns esboços já começam a ser feitos, nomeadamente o VIN tem o Associate, que tem capítulos de doenças e que são permanentemente atualizados. É importante nestes livros ter sempre a data da atualização, para nós sabermos em que data que foi revisto aquele artigo e quem é que o reviu, e ter a bibliografia no final, para que nós possamos sempre comparar, se quisermos aprofundar, onde é que eles foram buscar a evidência. Temos também que conhecer que é o VetStream, que é que tem capítulos por espécies, também tem uma base de dados de doenças também e atualizadas permanentemente. Ainda está numa fase inicial, mas claramente isto tem mais informação do que um livro de texto e teoricamente mais atualizada. E também será o segundo nível de atualização. Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, isto é um dos sites, não há muitos, mas da Universidade de Nottingham tem um esforço muito grande em medicina baseada em evidência e que faz perguntas e publica as perguntas online. Por exemplo, temos ali uma pergunta se o uso de metronidazol, qual é a evidência de usar o metronidazol em cães com diarreia? E eles fazem uma estratégia de pesquisa, fazem uma mini revisão sistemática, ou seja, não é uma revisão sistemática para publicar, é uma revisão sistemática de uso clínico, e põe a estratégia de pesquisa, ou seja, nós podemos confirmar, e põe a conclusão, que realmente o metronidazol ajuda, mas ajuda pouco e deve ser visto caso a caso. Temos mais um exemplo do uso de pimobendan em cães, assintomáticos. Pronto. Depois, no nível seguinte, e de mais interesse para o clínico, são as guidelines. Elas devem ser baseadas em evidência, ou seja, a guideline deve sempre explicitar a metodologia, porque nós não queremos ter guidelines de especialistas, mas que não foram usados uma metodologia sistemática. Tem um foco mais específico, ou seja, enquanto que os livros de texto têm tudo, as guidelines são só sobre uma doença, em regra. Não é? Nas guidelines também deve ser explícito se o grau de recomendação é grande, ou seja, se é forte a evidência ou se é fraca, porque os níveis não são todos iguais, e isto é em veterinário ainda é pouco, que é, nós temos poucos casos, mas, por exemplo, em medicina humana deve dizer, e em veterinário deverá caminhar-se para isso, deve ser aplicado a todos os animais, só a alguns animais, a animais com determinadas características. Nas guidelines em veterinário isso ainda não existe, portanto, muitas vezes só temos em algumas se a recomendação é forte,
média ou baixa de acordo com a evidência disponível. Depois, caso não encontremos informação nas nossas guidelines, aí sim, mas aí começa a ser mais complicado, obriga alguma informação, devemos fazermos nós as revisões sistemáticas. É para o que falamos. E no fim, desculpa, eu me enganei, as revisões sistemáticas vêm abaixo das guidelines, são as bases Cochrane e também já existe uma base de dados de medicina veterinária. No fim, se nós não encontrarmos as respostas, aí sim teremos que nós fazer o próprio estudo. Como é óbvio, não é fácil para um clínico. Nós muitas vezes temos a intuição de ir à PubMed, mas ir à PubMed é uma falácia. A PubMed é importante, é uma ferramenta de trabalho, mas normalmente o que fazemos na PubMed, paramos no primeiro artigo que achamos que nos responde à pergunta. Pode não ser necessariamente, como falámos há pouco, o melhor artigo. A PubMed não é uma falsa ilusão de medicina baseada em evidência. A PubMed é um ótimo instrumento para quem quiser fazer revisões sistemáticas, mas para o clínico, eu também o uso às vezes, mas basicamente o que fazemos todos é quando encontramos, paramos no primeiro que achamos que responde à nossa pergunta. Pronto. Os estudos originais. Há um excesso de informação. Nós temos que ler aproximadamente, em média, 100 artigos para encontrarmos um artigo útil. Ou seja, se nós quisermos ler todos os artigos que saem da nossa área, temos que ler 100. Há alguns serviços de subscrição em que, basicamente, pessoas especialistas leem os artigos por nós e só nos mandam os artigos que tenham relevância clínica, ou seja, filtram os artigos de biologia, de fisiologia, de ciências básicas e partilham com grupos de interesse, nomeadamente a VIN também o faz. Bom, há alguns estudos já, eu não falei aqui de sinopses, que é uma coisa que é transversal a vários níveis, que é alguém faz a avaliação de um artigo e critica metodologicamente o artigo e envia-nos as conclusões. Ou seja, em vez de nós termos que ler o artigo, ler a metodologia, se aquilo está bem feito, está mal feito, alguém o faz por nós e envia-nos uma sinopse. E já há, por exemplo, o Focus, como a revista que o faz, do Royal College, tem alguns exemplos e algumas perguntas que, por exemplo, aqui estavam a avaliar, para não falar só pequenos animais, o uso de ketoprofeno para o tratamento da dermatite digital em gato, no ovino. E fazem a avaliação do estudo e essa sinopse. Pronto, e agora vou passar à professora Filomena. Obrigada, Hugo. Vamos então dar continuidade agora, depois de toda esta introdução profunda que o Hugo fez, direcionada, neste caso, para a clínica de pequenos animais, mas que é transversal a outras áreas, vamos aqui também agora apresentar um bocadinho os exemplos práticos e a forma como se tem operacionalizado esta questão na clínica de pequenos animais, para quem a exerce, onde é que pode ir buscar essa informação e que plataformas é que temos disponíveis e quais aquelas que são mais acedidas. Ora, verdadeiramente aquilo que todos estes estudos procuram, ou a existência de revisões sistemáticas e de consensos ou guidelines, e aqui eu vou utilizar a palavra consensos como sinónimo de guidelines, vou utilizar muitas vezes a palavra guideline, mas uma guideline é uma diretriz clínica em português. Pronto, por hábito provavelmente vai-me sair muito o termo guidelines, mas a ideia realmente está bem patente já, mas será fornecer informação atualizada sobre vários aspectos, fisiopatologia, diagnóstico, tratamento de doenças nos animais de companhia, neste caso, que sejam clinicamente consideradas relevantes e que valha a pena estar a investir nesta procura de conhecimento. Uma outra definição, o que são estas diretrizes clínicas, estas guidelines, recomendações desenvolvidas de forma sistemática. Depois poderemos ver se todas as que são publicadas são desenvolvidas ou não de forma sistemática. Na sua base é isto que é fortemente recomendado, que está na gênese da sua criação, portanto, desenvolvidas de forma sistemática com o objetivo de auxiliar profissionais e tutores na tomada de decisão em relação à alternativa mais adequada para o cuidado de saúde dos animais em circunstâncias clínicas específicas. Quem pratica medicina, e aqui vou alargar, neste caso estamos os animais de companhia, temos aqui colegas da área da cirurgia, da área da epidemiologia, da área dos animais de produção, sabemos que a melhor tomada de decisão perante um mesmo diagnóstico varia muito em função do animal em si,
das suas características, até em termos de idade e sexo, do contexto familiar em que está inserido e tudo mais. Portanto, a toma da decisão clínica é fundamentada e precisa depois da interpretação do médico veterinário, senão não havia, bastava introduzir os dados no computador e saía o resultado. Vamos falar aqui muito resumidamente de plataformas, aquelas que o médico veterinário pode com segurança aceder, em que os recursos estão livres, de livre acesso, e que são fontes consideradas no meio científico internacional como fidedignas, uma vez que os colegas que fazem parte destes painéis de trabalho são pessoas com uma credibilidade científica e ética ainda não posta em causa até o momento. Portanto, são pessoas de valia clínica e científica. E começamos pelo Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária. Este colégio não trabalha apenas em diretrizes clínicas para pequenos animais. Eu vou aqui fazer um apanhado daquelas que foram publicadas nos últimos 20 anos em relação à clínica de pequenos animais. E aqui interessa também compreender qual é a forma de atuação. Portanto, existe aqui um conselho científico dentro do Colégio Americano de Medicina Interna e que supervisiona a seleção de tópicos considerados relevantes. Eu deixo aqui o link para que possa haver depois um acesso direto à pesquisa. Inclusive, eles fazem algo interessante, que é, deixam a todos os leitores, no universo, de todos os leitores possíveis, a possibilidade de eles próprios indicarem tópicos que seriam do seu interesse para que fossem pesquisados. E, no mês de janeiro de todos os anos, é feita uma análise desses tópicos e depois, a partir daí, é direcionado para os grupos de trabalho, são identificadas as pessoas dentro de todos os especialistas que colaboram com o Colégio Americano de Medicina Interna, são selecionadas as pessoas indicadas e elas vão trabalhar, então, essa temática. Outra coisa que eles fazem também é que, sempre que possível, o painel oferece comentários interpretativos quando as evidências são inadequadas ou contraditórias. Portanto, há aqui também um sentido de autocrítica relacionado àquilo que é publicado. E eu fiz uma pesquisa, eu digo eu, mas somos nós, portanto, desculpe-me aqui, portanto, nós fizemos uma pesquisa sobre as publicações deste Colégio Americano de Medicina Interna e começamos a ver que a primeira publicação na área dos pequenos animais é publicada precisamente no ano de 2000. Até o momento temos aproximadamente 30 consensos ou guidelines que foram publicados, só na medicina interna de pequenos animais. Trago aqui em extenso os que foram publicados nos últimos 4 anos, mas isto é mais ou menos o número de publicações acerca destas guidelines clínicas nos últimos 20 anos. E podemos ver que há uma periodicidade de publicação, sendo que tem vindo a aumentar a partir mais ou menos de 2014, 2015. E estes consensos distribuem-se por inúmeras áreas do conhecimento no âmbito da medicina interna. Este colégio, como referi, também tem consensos publicados na parte dos animais de produção. Importante, estes consensos estão de livre acesso a quem os quiser consultar. Estão na página do colégio e existe aqui um jornal que está associado ao Colégio Americano de Medicina Interna, que é o Journal of Veterinary Internal Medicine, onde são publicados também, estão disponíveis gratuitamente estes consensos. E o que acontece aqui, eu trago um dos que eu uso e divulgo junto dos meus alunos da Medicina Interna de Animais de Companhia, onde falamos no 4º ano de Hematologia Clínica e, portanto, corresponde falar aqui destas guidelines de anemia hemolítica imunomediada. E, para além do painel que realizou o consensus, também existem, não é, o que eu vou dizer não se aplica a todas as guidelines publicadas, mas neste colégio muitas delas trazem a metodologia que serviu de base à realização deste consensus. Adicionalmente também são muito interessantes para o clínico porque trazem-nos também algoritmos de diagnóstico. E os algoritmos de diagnóstico são facilitadores da interpretação.
É preciso ver que nós vamos, que é algo que eu vou falar a seguir, que é, as guidelines são publicadas, mas devemos garantir a facilidade na sua leitura e interpretação para que elas cheguem aonde queremos. Qual é o objetivo de todos nós que nos queremos debruçar ou trabalhar sobre a medicina baseada na evidência e que trabalhamos e produzimos guidelines? É que, com esse trabalho, possamos melhorar a qualidade do serviço clínico nas diferentes áreas da medicina. Portanto, para isso é necessário que esta informação, por vezes complexa, se possa também traduzir numa informação mais simplificada. Os algoritmos de diagnóstico têm essa vantagem. Outra coisa que já foi referida anteriormente pelo Hugo é que nós temos aqui, esta é da anemia hemolítica monomediada, existem um total de mais de 25 recomendações clínicas em termos de tratamento, e depois vão-nos dizendo que, em alguns casos, a recomendação é fraca, noutros a recomendação é forte. E o que é interessante é que eles vão-nos depois explicar o racional subjacente a esta recomendação fraca ou a esta recomendação forte. E vamos encontrar aqui algo interessante, que quando não existe evidência científica, eles dizem, esta recomendação, apesar de ser forte, ela é baseada na experiência clínica do painel que criou estas guidelines. E por isso dá-nos uma sensação de que este grupo de trabalho está a atuar em transparência, o que é sempre interessante, porque todos na nossa prática clínica de investigação da docência temos pontos fracos e pontos fortes, e o importante é podermos, de uma maneira transparente, transmiti-los. Temos depois outra plataforma, que é a Associação Americana dos Hospitais de Medicina Veterinária, aqui relacionado com os pequenos animais. E temos novamente aqui a possibilidade de termos acesso a inúmeras guidelines que são produzidas. É verdade que pode acontecer, não é muito comum, mas pode acontecer que várias plataformas, vários grupos de trabalho estejam a produzir guidelines semelhantes. Seria talvez interessante também perceber o nível de concordância versus discordância que diferentes grupos de trabalho acabam por produzir neste tipo de guidelines. Vemos que aqui temos aspectos que não foram abordados pelo Colégio de Medicina Interna, nomeadamente, por exemplo, guidelines para o fim de vida, que nos nossos animais de companhia, com a questão da eutanásia e com a questão da responsabilidade do tutor em tomar essa decisão, muitas vezes indo de encontro e outras tantas em desacordo da opinião do médico veterinário. Portanto, temos aqui questões que ajudam uns e outros a direcionar-se nesta fase difícil de chegar ao momento de, baseado na evidência científica, de definir que chegamos a um ponto de fim de vida para aquele animal. Portanto, aqui aspectos que são relevantes para a profissão médica veterinária na área dos pequenos animais. Temos também uma plataforma de trabalho, que é o grupo o Advisory Board, um corpo falta uma palavra, de conselheiros europeu para doenças de gato, apenas. Aqui nós vamos encontrar já diretrizes clínicas apenas para felinos. Portanto, não temos aqui, Eu não trago aqui um exemplo que é, por exemplo, da Sociedade Internacional de Doença Renal, a IRIS, que é também uma plataforma que produz para as doenças renais evidência clínica que é largamente usada. Mas como temos pouco tempo, optamos por trazer plataformas que tenham uma informação mais abrangente sobre diversas doenças dos animais de companhia. E ainda neste aspecto de operacionalizar e tornar mais simplificada a criação e a divulgação das diretrizes clínicas, falo agora um bocadinho da experiência que tenho tido na World Small Animal Veterinary Association, porque sendo parte do comitê diretivo desta associação, trabalho diretamente com os comitês, participo em alguns deles, que realizam trabalhos para publicação de diretrizes clínicas. E quais são os grandes desafios que temos pela nossa frente?
primeiro é definir o que é para cada uma destas associações uma diretriz clínica. E no caso da UASABA, como somos uma associação de abrangência mundial, as diretrizes clínicas pretendem apoiar veterinários de animais de companhia, definindo padrões mínimos de atendimento para condições ou questões de relevância global, que é algo que é importante nestas diretrizes, e recomendando as melhores práticas em cada área. Visam fornecer a estes médicos veterinários diretrizes claras de diagnóstico e tratamento, outra vez importante, em qualquer lugar do mundo em que estejam a realizar a sua prática. Portanto, há aqui agora aspectos que eu vou referir a seguir, que é como chegar a todos quando as realidades de trabalho são tão diferentes nas diferentes partes do mundo. Temos aqui as guidelines que têm sido publicadas nos últimos anos, e temos uma grande variedade, como podem ver, desde comportamento animal, doenças gastrointestinais, cada um destes itens que também pode ser acedido livremente, que tem depois um conjunto de outras guidelines inseridas. E de onde é que vêm estas guidelines, como é que elas surgem? Através então de comitês científicos que integram especialistas, alguns são diplomados, outros não são, mas todos eles têm uma experiência vasta de produção científica e de prática clínica que lhes garante, porque estes currículos, antes de integrarem estes comitês, são avaliados pelo comitê científico e também pelo comitê ético da associação, passam a integrar estes grupos de trabalho, definem projetos e a partir daí depois trabalham sobre esses projetos até à publicação dessas diretrizes clínicas. Sempre com um aspecto em mente, como transformar esta informação em algo que seja passível de ser compreendido por médicos veterinários clínicos de animais de companhia em todo o mundo. Isso leva-nos aqui a um exemplo das guidelines de vacinação. Primeiro ponto, que é uma necessidade, é pegar nestas diretrizes clínicas e traduzi-las em diferentes línguas, porque nós sabemos que existem limitações associadas à linguagem. Nós estamos aqui a falar na Europa, estamos a falar num país europeu que felizmente nos últimos 20 anos teve um crescendo de aptidões relacionadas com a capacidade de leitura e fala na língua inglesa, mas há 30 anos atrás isto não era assim. Ainda existem muitas limitações no mundo. Portanto, o primeiro passo é garantir a tradução dessas guidelines. O segundo passo é ainda um outro, que é as pessoas em determinados locais do mundo podem não ter paciência para ler diretrizes clínicas de 10 ou 12 ou 15 páginas. Então é preciso que esse grupo de trabalho, depois de as publicar, também as transforme em ou diagramas, ou como fazemos, que é folhas factuais, mas que são produzidas de acordo com essas guidelines. Tentar sumarizar o que é mais importante em meia dúzia de pontos, para que, de leitura rápida, possa ser compreendido e colocado em prática. E ainda vamos ter outro desafio, é que muitas das diretrizes clínicas não conseguem abranger a realidade em diferentes partes do mundo. Então, temos como grande exemplo, ainda dentro da vacinação, a necessidade que houve de produzir diretrizes clínicas para diferentes regiões do mundo. Temos aqui para a América Latina e para a Ásia, porque têm doenças infecciosas, prevalências, doenças nas quais, em termos de serem doenças endémicas, têm prevalências diferentes e a representatividade em termos da clínica médico-veterinária de pequenos animais também é diferente. Então, há esta necessidade. A produção da medicina baseada na evidência tem estas necessidades, que é conseguir ser comunicada, não é só criá-la, é comunicá-la da maneira certa para o público que pretendemos que a entenda. E a maneira certa no Brasil, por exemplo, América Latina, pode não ser a maneira certa em Macau, que é a Ásia. E nós temos que saber compreender as diferenças culturais para podermos chegar a esses públicos. E eu chamava novamente o Hugo. Vamos agora aqui falar um bocadinho só das vantagens e desvantagens antes de nós terminarmos a nossa apresentação. E o Hugo já falou bastante. A iniciativa Cochrane, a iniciativa da Cochrane
trouxe muitas vantagens à realização e facilitou a realização de revisões sistemáticas da literatura, sendo ela própria um repositório dessas revisões sistemáticas. A medicina baseada na evidência combateu o excesso de diagnósticos e, acima de tudo, para mim, o mais importante, democratizou a medicina. Portanto, a medicina é de todos, de quem a queira praticar, e não de apenas daqueles que dizem estou sentado sobre o saber. E contribuiu para tornar a relação médico-doente menos patriarcal e, portanto, uma relação mais benéfica para ambas as partes. Não querendo agora fazer a parte mais complicada, mas a medicina baseada em evidência também tem claramente limitações. Portanto, não podemos achar que a medicina baseada em evidência que é só doce virtudes. Uma das principais críticas é que os médicos passarem a fazer medicina quase como estão a seguir um livro de receitas, ou seja, deixar de haver individualidade. Não é uma crítica, é pertinente, mas não é tanto assim, mas é uma crítica pertinente. Há também uma coisa aqui importante, e vamos falar, já falámos do ensaio clínico duplamente randomizado e cego, mas há também um endeusamento do ensaio clínico. O ensaio clínico tem problemas e é importante que a gente esteja. Um dos problemas é a amostragem, já que hoje foi falado. Os ensaios clínicos, então, em veterinária, mesmo os ensaios clínicos publicados, são pequenos e, portanto, a amostra nem sempre representa totalmente a população. E nós sabemos, por exemplo, nos ensaios clínicos são selecionados animais saudáveis só com a doença em questão, animais que não fazem outras medicações, ou seja, animais que não são os animais que nós vemos na prática clínica. Nós vemos animais geriátricos com 3 doenças ao mesmo tempo, com várias medicações, que são diferentes dos animais que estão no ensaio clínico. Isto é um problema que os ensaios clínicos randomizados neste momento ainda não resolvem. Como é que isto vai ser resolvido no futuro? Provavelmente por inteligência artificial, ou seja, no futuro os ensaios clínicos vão ser feitos com, e os chineses já estão a fazer, não têm leis de proteção de dados, com milhões de doentes, em que basicamente a informação é retirada dos processos clínicos. Em vez de termos amostragens de 1000 pessoas, vamos ter 2, 3, 4 milhões de pessoas e a informação poderá ser mais representativa. O problema também do estatisticamente significativo, todos nós lutamos pelo P0,05, mas tivemos um P0,06, já é assim tão diferente de um P0,04, deixa de ser significativo. Portanto, há aqui uma dicotomia que na prática, isto não, todos nós tentamos publicar, sabemos que isto não é bem assim e é um problema. Já aqui foi falado aqui pelo professor Manuel Santana, o bias de seleção de artigos, normalmente só se publica os artigos, ou quase publica os artigos que têm resultados ditos satisfatórios, os outros ficam na gaveta. Temos também o viés do outcome, ou seja, nós estamos sempre habituados em tempo de vida, quanto é que viveu, se vive mais, se vive menos, mas nem sempre para os donos dos animais e até para as pessoas, muitas vezes nós temos que pensar em qualidade de vida, custo-benefício, ou seja, as vidas humanas infelizmente têm preço, por mais que a gente pense que não tem, mas faz sentido gastar 5 milhões de euros para salvar uma pessoa, pode-se gastar 20. Isto são perguntas que nós felizmente nós temos que responder, mas alguém tem que as responder. Pronto. Além de mais, um dos problemas também da medicina baseada em evidência não quantifica o chamado soft data. O que é que isto é? Aquela informação que é difícil passar para os ensaios clínicos, que é um animal que come pouco, ou seja, é igual a um animal que come muito, que come pouco, apesar do ensaio clínico. Ou seja, a informação do animal que nós vemos, que nós muitas vezes a nossa experiência nos diz que este animal não está bem, mas são coisas que é difícil quantificar em ensaios clínicos. Se um animal tem uma anemia hemolítica e não come pouco, é a mesma coisa que um animal que tem uma anemia hemolítica e tem um apetite normal. Este tipo de informação que é difícil de passar para a informação binária, para sistemas de informação, é informação que o médico se apercebe, mas que isto não vem nos ensaios clínicos e é uma limitação também da medicina baseada em evidência. E depois, temos a dificuldade nas doenças raras. Há muita coisa que não é investigada em doenças raras. Na veterinária, praticamente, nós podemos ser considerados quase uma doença rara porque temos muito poucos ensaios clínicos. O que fazer? Vamos fazer numa doença ou numa patologia, numa pergunta em que não haja evidência, que não haja nada investigado. Pronto, só para eliminar, isto é um exemplo típico de uma falha da medicina baseada em evidência. No início da Covid-19, todos nós fomos informados para não usarmos máscara, porque basicamente não havia evidência que justificasse o uso de máscara na Covid-19. Claramente, esta decisão agora revelou-se ser errada, não havia evidência, claramente poderá ter custado muitas vidas e, portanto, é uma das limitações da medicina baseada em evidência. Ou seja, muitas vezes não podemos estar à espera que a evidência surja, é preciso tomar decisões. E o sermos, às vezes, claro que pode suceder o contrário, podemos pensar que as máscaras, no início até se falou que as máscaras aumentavam o contacto na face, e, portanto, até podemos estar agora a falar exatamente o contrário, mas isto claramente é um exemplo que a medicina baseada em evidência, se não falhou, pelo menos não ajudou aqui na Covid-19. Isto é um exemplo que eu não vou falar, que é um artigo, quem quiser ler, que é um artigo que está publicado no British Medical Journal, que se calhar já conhecem, que é basicamente fizeram um ensaio, uma revisão sistemática sobre se devem usar ou não paraquedas quando se salta de um avião. E, de facto, a medicina baseada em evidência diz que não há evidência que justifique o uso de paraquedas quando se salta de um avião. Isto é irónico, mas é para
relembrar que nem sempre podemos ter a evidência, e aí entra o tal mechanistic reasoning que falamos há pouco. Não sei se a pessoa quer fazer conclusão. Eu não sei, já vamos ser... Bom, temos aqui mais 30 segundos. No final, os médicos veterinários poderão e deverão sempre individualizar o processo da decisão clínica de acordo com as necessidades individuais do doente. Por isso é que existe a necessidade de ter um médico veterinário ainda, não é? E não temos, e queremos que assim continue a ser. Concluímos que a prática da medicina baseada na evidência assegura melhores resultados globais numa população, não assegura o melhor resultado individual para o doente à nossa frente. Mas eu diria que a medicina veterinária baseada na evidência é como a democracia. De tudo o que conhecemos, é o melhor regime que temos. Portanto, é por essa razão que eu acho que, com todas as limitações, devemos prosseguir este objetivo. Eu acho que este é o ponto mais importante, que é a pergunta, que falamos no início, e de facto a medicina baseada em evidência dá-nos os melhores resultados para uma população, mas pode não ser a melhor coisa para o animal que está à nossa frente. E aí o médico veterinário vai ter sempre um papel importante para se adequar ao animal que está à sua frente. Agora, o que o médico tem que fazer, se vai contra as recomendações, tem que o saber justificar. Ou seja, as recomendações são estas, mas eu neste animal não vou fazer isto porque o dono não tem dinheiro, ou porque o dono não o animal tem esta comorbilidade, e na minha opinião, justifica aí contra as recomendações. Obrigada. Obrigado. Obrigado a ambos. Uma apresentação muito clara e fascinante. Eu tirei aqui umas notas, tirei aqui umas frases que eu acho que vou emoldurar no meu gabinete, porque são realmente princípios basilares sobre o que é a medicina baseada em evidência, sobre os seus benefícios, mas também das suas limitações. Eu vou ver se aqui há alguma pergunta, porque senão eu tenho aqui algumas dúvidas. Um dos termos que nós pesquisámos nos currículos foi a Cochrane. Nós tivemos dúvidas, porque Cochrane é realmente o gold standard em termos de revisões sistemáticas, mas qual é a utilidade da Cochrane no campo da medicina veterinária? A medicina veterinária é relativamente pequena. Algumas revisões sistemáticas podem estar na Cochrane, mas já existe uma base de dados que eu pus num slide que se faz um arquivo de todas as revisões sistemáticas publicadas em veterinária especificamente. Nós estamos a falar do Best Bets for Vets, não? Sim, é da Universidade de Nottingham. Não sei se é outro serviço, mas sim, é da Universidade de Nottingham. Sim. Ok. Mas a Cochrane continua a ser importante para a medicina veterinária porque tem muitos aspectos relacionados com metodologia de trabalho, ferramentas que estão disponíveis para a medicina humana e que são integralmente adaptáveis a 100% à realidade de qualquer tipo de medicina. Portanto, aí é uma plataforma importante para quem se queira dedicar a esta área. Outra questão que eu tinha era realmente praticamente tudo o que foi dito em língua inglesa. A Felizmina Queiroga realmente mostrou-nos como a FESAVA procura ter uma democratização em termos de língua. Mas tirando isso, é possível pesquisar evidência fidedigna em língua portuguesa na área da medicina veterinária? Neste momento, não. Curioso. A resposta foi... não podia ter sido mais categórica a resposta. Não sei, Hugo, o que é que... Acho que não, acho que pode haver algum papel das associações profissionais, por exemplo, portuguesas ou brasileiras, traduzir, por exemplo, uma guideline americana, se fizer sentido. Acho que se achamos que seja pertinente. Sim, Hugo, mas estamos limitados àquilo que foi a opinião deles. Uma coisa é traduzir tudo. Outra coisa é fazermos pesquisa sobre o que foi a opinião de 2 ou 3 ou 4 associações no mundo a fazer a tradução daquilo que está publicado. Portanto, estamos, não digo condenados, mas as competências em língua inglesa em medicina veterinária são absolutamente essenciais desde o dia 1, desde o início do curso. Não há... Estamos limitados nesta questão de linguagem. E da FESAVA, portanto, elas estão todas disponíveis nas várias línguas? Elas estão todas disponíveis, no mínimo, nas 7 línguas oficiais. Muitas estão disponíveis em muitas mais. E todas elas, quando disponíveis, foram revistas por, não é, imaginemos que nós temos alguém que se voluntaria, portanto existe um comitê de tradução, que as pessoas estão credenciadas para fazerem tradução, porque a tradução de uma guideline médico-veterinária, como de uma outra área da medicina, necessita de que a pessoa esteja familiarizada com a linguagem.
Portanto, não é só uma tradução do inglês, é preciso um conhecimento técnico, porque há coisas que é preciso contextualizar. Todas elas são traduzidas, verificadas por alguém, imagina, vamos pensar na língua romena, da Associação dos Médicos Veterinários da Roménia de Animais de Companhia, que tenha currículo para poder dizer, não tenha tempo para fazer aquela tradução, mas tenha currículo para poder ler o original e ler o traduzido e diga, sim, está ok, pode continuar. Passava para a audiência. Nuno, queres? Sim, eu queria fazer, peço desculpa, não tenho muitas perguntas, tenho mais comentários, porque isto suscitou uma série de questões, até para mim. Achei fascinante a ideia da inteligência artificial para fazer aqueles estudos clínicos, ensaios clínicos com milhões de pacientes, e obviamente não é despreciante a questão de estar a ocorrer na China. E a questão pode ocorrer na China porque as questões de privacidade dos pacientes, a própria questão da privacidade dos cidadãos não se coloca tanto como se coloca, se calhar, no mundo ocidental. Mas isto trouxe-me outra questão, que é, se conseguirmos anonimizar devidamente, ou pelo menos dissociar o paciente do dono ou tutor, se preferirem, acho que, no caso da medicina veterinária, será muito menos sensível ser a pessoa A, B ou C do que é ser o Bobby, o Tarek, o Faísca, em que a questão da proteção dos seus direitos à privacidade poderá ser diferente, e poderá haver aí um espaço maior para que se possa optar por essa abordagem e aí resolver alguns problemas que há em termos do acesso a historiais clínicos e por aí fora. Agora, teria que ser com muitíssimo cuidado, e percebo porque é que ainda não é assim. Mas vi uma janela. Vi aí. Depois a questão dos ensaios clínicos, eu aprecio muito a reflexão feita, que os ensaios clínicos são muito padronizados, em que não têm animais com comorbilidades, com medicamentados, com historiais diferentes e não sei o quê. E uma das razões é porque temos tão poucos, tem que ser o mais padronizado possível para aumentar a potência estatística e por aí fora, para termos menor variabilidade interindividual. É daquelas coisas que é o cobertor muito curto, não é? Que se puxamos de um lado, descobrimos do outro, não temos grande volta a dar. E se calhar ter acesso a historiais clínicos poderia ser uma das soluções. Temos uma população mais diversa e com resultados mais generalizáveis. Sim, depois o que fazem nos ensaios clínicos, depois há as fases de campo, depois do medicamento estar aprovado, e que tentam verificar nuances que não é verificado na população homogénea do ensaio clínico. O que se está a fazer, por exemplo, agora com as vacinas de Covid, tentar perceber na população em geral, com qual indicada com outras doenças, se alguma coisa surge de novo que não se tenha afetado no ensaio clínico numa população muito homogénea. Mas eu sou adepto dos ensaios clínicos, não quero... Está bem, acho que é importante e acho que é o caminho. Pronto, tem as limitações, como tudo, mas é o caminho. Nós temos aqui mais uma última pergunta. Conclusão. Como deve um médico veterinário agir quando quer pesquisar evidência científica? Percebi que o PubMed é uma falsa ilusão. Bom, depende como usamos a PubMed, mas eu diria que a melhor maneira neste momento e mais segura é procurar guidelines publicadas nestas bases, nestas plataformas que eu indiquei aqui, há mais, mas estas já dão uma abrangência grande na clínica de pequenos animais, diversas diretrizes que já estão publicadas, que têm diferentes níveis de evidência indicados, que é interessante que o próprio painel diga esta evidência existe, literatura assim, mas continua, apesar de tudo, a ser uma evidência fraca. O médico veterinário depois terá a capacidade de agir, decidir em função disso, e acho que neste momento é a forma mais segura de procurar a evidência científica nestes grupos de trabalho. Ok. Obrigado, Felizmina. Obrigado, Hugo.